Eu fazem 2 anos, fizeram 2 anos agora em maio. Dia 1º de maio foi o dia que eu sofri o acidente, 2021. E eu, nesse acidente, foi num parque, que eu não posso falar um nome. Foi num parque de diversões. Eu fui num brinquedo. E o brinquedo arrancou, eu senti dor e falta de ar, mas ele foi, normalmente voltou, e eu lá com dor, falta de ar. Só que é muito rápido, foi 30 segundos, né, a duração. E aí eu senti dor, falta de ar, fui atendida no hospital. O médico falou que era uma contratura muscular, me virou de lado, levantou minha perna, apertou minhas costas e falou que era uma contratura para eu ir para casa, me passou remédios. Fui para casa de carro, voltei para casa, tomei os remédios de dor muscular, capotei. Que é muito forte, né? Derruba. No dia seguinte, eu acordei gritando, eu não conseguia me mexer. Muita dor, uma dor absurda que eu não sei explicar. Fui no médico, aí minha mãe falou assim, eu não era casada ainda, minha mãe falou assim, a gente não vai esperar mais, a gente vai no médico agora. O médico falou assim, falou pra eu tomar aqueles remédios por uma semana. Ela falou, não vou esperar uma semana, a gente vai agora. Quando eu cheguei, fiz o raio-x, a médica falou, você tem que entrar em cirurgia agora, você perdeu uma vértebra da sua coluna, a sua medula tá comprimida, você tem que entrar em cirurgia, você tem que entrar em cirurgia. Enfim, o caso era bem grave, eu perdi a vértebra da coluna, minha medula ficou comprimida, risco de tetraplegia, paraplegia, risco de morte, porque a lesão foi muito grave. A minha cirurgia durou 11 horas. Foram 11 horas de cirurgia, e aí eu tive uma experiência espiritual. Quando eu recebi a notícia da médica que eu teria que fazer cirurgia, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, eu nunca tinha arrancado um dente na vida. E agora ia passar por uma cirurgia na coluna. Pensa, eu fiquei muito assustada na hora. Quem não ficaria, né? Fiquei muito A assustada. pessoa com a maior fé inabalável fica. Eu fiquei muito assustada. E eu falo isso no livro. Eu falo que, num momento como esse, Deus não quer palavras bonitas. Deus quer palavras sinceras, verdadeiras. E eu fui sincera. Eu falei, Deus, eu tô com medo. Mas eu sei que o Senhor tá no controle. Eu tô com medo, sim. Mas eu sei que o Senhor tá aqui. Aí, passei... Veio um médico e falou, oh, compra colete. Ela vai precisar usar colete 6 meses. Aí uma tia minha foi na Paulista, comprou o colete e voltou. Quando chegou no hospital, chegaram os médicos que iam fazer minha cirurgia. Falaram, pode devolver isso aí que ela não vai usar nada disso. Pode ir. Aí lá vai minha tia de novo pra Paulista devolver a bichinha. Aí passei pela cirurgia de 11 horas. Quando eu tava entrando no centro cirúrgico, eu comecei a chorar, mas assim, só caía lágrima, sabe? Eu não tinha expressão, ficava quietinha, eu tava apavorada. E aí eu lembro que o médico anestesista olhou pra mim e falou assim, por que você tá chorando? Aí eu falei, porque eu tô com medo, eu nunca fiz cirurgia. Aí ele falou, não, você vai dormir. Colocou um negócio aqui e eu apaguei. A lembrança que eu tenho é de ver o meu corpo do alto. Eu vi o jeito que eu estava sendo operada, eu vi o jeito que estava o meu corpo, vi os médicos em volta, vi um homem vestido de branco do meu lado. Ele colocou a mão na minha cabeça. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu ouvi no meu ouvido ele dizendo, não se preocupa, vai ficar tudo bem. E aí eu entendi que era o Senhor. Aí eu falei assim, eu vou pro céu agora, tá na hora de eu ir pro céu, eu vou pro céu, eu vou pro céu. E aí o Senhor falou assim, não, você não vai pro céu agora, você vai voltar lá, que eu tenho coisas a cumprir com você, você vai viver o céu na terra. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu já estava no quarto, não sabia que tinha passado 11 horas, porque para mim foram minutos. Instantes. Foi rápido demais. Eu não vi o rosto, mas eu vi a pessoa. E aí eu vi um lugar, eu estava num lugar muito bonito, só que ele não me permitiu acessar. Ele disse, não tá na hora de você ir, volta. Quando ele falou, volta, eu voltei, acordei. Quando eu acordei, eu me debatia. Eu comecei a debater, falando, não tô sentindo as minhas pernas, não tô sentindo. E a minha tia que estava comigo, que era enfermeira, falou, você tá sentindo, tá tudo bem, a cirurgia foi um sucesso. E aí, quando eu comecei a receber as notícias de que a cirurgia durou 11 horas, isso me deu noção da eternidade. Porque a gente pensa assim, eternidade é muito tempo. Mas com Jesus, 11 horas para mim foram segundos. Quanto tempo é a eternidade com ele, né? E aí, isso me deu uma noção da eternidade. E aí eu lembro que todo mundo que entrava lá no quarto, eu falava, você crê no céu, Jesus quer te levar para lá. E eu encontrei enfermeira desviada, enfermeira que era da igreja. Saiu ministrando para todo mundo. Saí ministrando. E assim, né, ainda super... Aí os meus médicos entraram, falaram, alguém já conversou com você? Não. Ó, a gente fez isso, isso, isso. Quando eles falaram, a gente colocou uma prótese, colocamos placas, colocamos parafusos, eu fiquei apavorada. Porque eu tava sentindo o meu corpo pesado. Tava sentindo um peso, alguma coisa estranha. Mas eu não tinha noção de que eu ia entrar na cirurgia pra colocar uma prótese. Até porque, né? E aí, quando ele falou isso, eu pensei, meu Deus, minha vida nunca mais vai ser a mesma. E agora? E tal, não sei o quê. Só que em nenhum momento, diante de Deus, em nenhum momento eu falei, Deus, por que eu? Nunca.
Eu nunca falei isso para o Senhor. Eu nunca perguntei, Senhor, por que o Senhor deixou? Porque eu sabia, ele tinha poder para impedir. Óbvio que tinha. Mas se ele me permitiu passar por isso, é porque algo ele queria fazer comigo. E eu precisava passar, precisava viver esse processo. E aí, eu saí do hospital, depois de alguns dias, a minha recuperação, ela durou... foram 40 dias na cama, eu levantava uma vez por dia. Bastante tempo, hein? Bastante tempo. Eu levantava uma vez por dia e andava. Só que esses 40 dias, eles já foram muito determinantes para como seria o resto da vida. Por quê? Porque as pessoas diziam o seguinte, para minha mãe me conta, que as pessoas um pouco sem noção diziam, ela não vai levantar da cama. E eu, no dia que fiz a cirurgia, no dia seguinte, já estava andando no quarto. Que o médico falou, você vai levantar, você vai dar uma volta. Muito tonta ainda, muito, assim, reabilitando os movimentos. Só que, assim, eu levantava uma vez por dia, durante esses 40 dias. O Marcos era meu noivo na época, ele ia lá em casa, ele ficava balançando as minhas pernas que o médico mandava, fazendo exercício no braço, tudo do jeito que os médicos mandavam. Isso nos uniu muito. Isso me fez entender que ele cuidaria de mim pro resto da vida, porque quando eu mais precisei, ele estava lá. Ele ia todos os dias na minha casa. Quando eu comecei a fazer a fisioterapia, ele me levou todos os dias para fisioterapia. Ele estava terminando o curso de inglês, ele ficava no carro assistindo a aula enquanto eu estava lá dentro. E a fisioterapia, os fisioterapeutas são pessoas que eu passei a admirar muito, porque a fisioterapia me deu um gás, sabe? Eu ia lá e ele falava, e o meu fisioterapeuta, Diego, o nome dele, ele falava, você vai ficar boa, você vai ficar boa. E eu era o pior caso que tinha lá. Eu fui uma das primeiras a sair, a receber alta da fisioterapia. Mas porque eu entrava todos os dias com uma palavra que o Marcos uma vez falou pra mim. Que é até um capítulo, que é um dia de cada vez e Deus de todos eles. Por quê? Porque teve um momento que eu falei assim pra ele, tô me sentindo inútil, eu não consigo ler a Bíblia, porque eu tomava muito remédio, ficava tonta, não conseguia ler, não conseguia mexer no celular. Não consigo ler a Bíblia, não tô conseguindo, não vou pra igreja, não posso pregar, tô me sentindo inútil. Aí ele falou assim pra mim, na porta da fisioterapia no carro, ele falou assim, amor, tá na hora de você ver Deus em um movimento que você reconquistar lá dentro. Em uma perna que você mexer. Em uma vez que você conseguir levantar, você vai ver Deus nisso. Não tá na hora de você ver Deus pregando ou indo para a igreja. Tá na hora de você ver Deus no milagre que ele fez. E aí foi quando essa frase veio ao meu coração, um dia de cada vez e Deus em todos eles, que eu usei essa frase durante muito tempo também. E esse processo que eu enfrentei, o pós, assim, a recuperação, aprendi muita coisa com o Senhor. Muita coisa, muita coisa. Teve um dia que eu... a primeira vez que eu saí, que eu fui num restaurante depois, eu chorei. E uma coisa simples, sabe? Você sai pra comer pizza, e uma coisa que a gente não dá valor, mas eu, como fiquei 40 dias numa cama, eu chorei que eu tava no restaurante. Então, passei a valorizar outras coisas. Pequenos atos. Pequenas coisas que, às vezes, a gente não dá valor. Então, esse livro, ele nasce de um milagre, de muitos ensinamentos. Tem muitos ensinamentos dentro desse livro, muita coisa. E essa é a minha história de milagre. Eu hoje não tenho nenhuma sequela. Eu sinto dor no frio, né, por conta das placas, mas eu não sou impedida de nada, de usar salto, de pular, de correr, de nada. Hoje eu não tenho nenhum impedimento. Tenho as placas, sinto dor quando às vezes durmo de mau jeito, alguma coisa assim, mas nada que me impeça de viver uma vida completamente normal.